diária. Hoje nós vamos aprender o que nós não devemos fazer na nossa vida diária. Ontem nós aprendemos com um exemplo. Hoje a gente vai aprender por contraste. Existe um personagem na Bíblia que Deus escolheu ele para ter uma vida de sucesso, para ter uma vida de êxito, de excelência, abençoadíssimo e tal. Mas por causa das suas escolhas erradas, a sua vida foi um verdadeiro fracasso. E um dos motivos desse fracasso está registrado na sua Bíblia, no livro de Juízes, no capítulo 14. Aqueles que trouxeram a Bíblia poderão acompanhar. Em Juízes, capítulo 14. Juízes 14, do versículo 1 em diante, diz assim: Desceu Sansão a Timná, e vendo ali uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: Vi uma mulher. Veja, ele viu, ele não conheceu, ele não conviveu, ele apenas viu uma mulher das filhas dos filisteus. Tomai-a, pois, por esposa. E quando ele fala isso para os seus pais, veja a reação, o conselho sábio deles. No versículo 3: Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Então eles estavam preocupados com a questão do julgo desigual. E a parte final do verso diz: Disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque só desta eu me agrado. Nós encontramos aqui a famosa história de Sansão. E como você sabe, Sansão, ele era um juiz, um libertador em Israel. Nessa época, Israel estava vivendo um ciclo vicioso. Um ciclo de quatro fases, ou 4 etapas. A primeira etapa era a da fidelidade. A Bíblia diz que como um líder religioso, espiritual, forte, à frente do povo de Deus, então o povo se mantinha fiel a Deus, guardava os mandamentos, e consequentemente Deus abençoava Israel, eles prosperavam, era uma beleza, uma maravilha. Mas quando esse líder religioso falecia, ele morria lá, o povo perdia o foco, o referencial. E aí entrava em ação a segunda etapa do ciclo vicioso de Israel, o período da infidelidade. O povo abandonava Deus, não guardava mais os mandamentos, não fazia os cultos, não ofereciam ofertas. E consequentemente vinha a terceira etapa, uma etapa muito triste, escura, que era a opressão. Agora, infiéis a Deus, Deus então permitia que os inimigos atacassem Israel e os maltratassem. E lá no fundo do poço, lá bem na lama do pecado, o povo se lembrava de Deus. Interessante, né? Como que a gente, muitas vezes, nós nos lembramos de Deus só nos momentos difíceis, né? Nos socorros da vida. Ah, meu Deus, né? E o povo de Israel era assim, lá no fundo, lá na lama, eles se lembravam de Deus. E aí vem o quarto e último período, o arrependimento. E Deus, na sua misericórdia, enviava mais um juiz, mais um libertador, para tirar o povo daquela situação. Dentro desse contexto, Sansão era um juiz, ele era um libertador. Só que ele foi diferente de todos os outros 10 que houve ali em Israel. Por 3 motivos. Primeiro, Sansão, ele não exerceu nenhuma função de governo. Pode examinar a história dele, capítulo 13 até o 16. Ele não exerceu funções governamentais. Segundo, Sansão não recrutou nenhum exército, como os outros fizeram. E terceiro, uma característica fantástica de Sansão, ele trabalhava sempre sozinho. Sansão era individualista. E analisando um pouquinho a vida de Sansão na Bíblia, você vai perceber que ele tinha todas as possibilidades do mundo, do universo, para ser uma pessoa feliz, para ser uma pessoa bem-sucedida. Primeiro, ele era fruto de um milagre. A Bíblia diz que a esposa de Manoá era estéril. Não podia nem sonhar em ter filhos. E Deus fez um milagre da procriação. Sansão veio ao mundo por causa de um milagre. Segundo lugar, Sansão, ele era uma pessoa especial. A Bíblia diz que ele era um nazireu.
O nazireu era uma pessoa consagrada a Deus por um voto. Você lembra o voto de Sansão? O que ele não poderia fazer? Cortar o quê? Cortar o cabelo. Para você ter noção, quem é Sansão? Sansão, na tipologia bíblica do Antigo Testamento, representa o homem repleto do Espírito Santo de Deus. Esse é Sansão. E a terceira característica marcante de Sansão na Bíblia: ele era o homem mais forte do universo, do mundo, do planeta na época. Ele tinha todas as possibilidades. Ellen White, falando sobre Sansão, ela diz no livro Patriarcas e Profetas, na página 54, ela diz assim: o desígnio de Deus para Sansão era que ele humilhasse a força dos poderosos adversários. Um único homem destruindo 10, 50, 100 homens pelo poder, pela força de Deus e para a honra e para a glória de Deus. Esse era Sansão. Mas quando Sansão estava para entrar na varonilidade, a Bíblia e a inspiração dizem, ele pisou na bola. Deu uma louca de Sansão. E ele cometeu alguns erros sucessivos. Primeira coisa, primeira maluquice dele. Ele queria se casar com uma moça que não tinha nada a ver com ele. Segundo, ele ouviu muitos conselhos, mas não quis segui-los, não quis ouvi-los. Terceiro, Sansão não tinha uma vida de oração. Quarto, a única coisa que Sansão queria era curtir a vida, era satisfazer os seus apetites sexuais. Esse era Sansão. Com certeza, nós temos aqui na nossa plateia, no nosso auditório, pessoas queridas, e alguns que estão para entrar na varonilidade. Nós temos aqui juvenis, adolescentes, jovens, bonitos, dinâmicos, com um futuro maravilhoso. E eu não poderia deixar de aproveitar esse momento para fazer um apelo especial para você. E esse apelo é especial mesmo, porque agora eu vou falar de jovem para jovem. Eu sou jovem como vocês, eu tenho 26 anos. Nasci na igreja, não sou perfeito, nunca fui perfeito, mas eu louvo a Deus porque nunca desviei da igreja e vale a pena estar do lado de Jesus. Então eu quero fazer um apelo de jovem para jovem, pode ser? Queridos, não caiam nos erros de Sansão. Preserva a sua vida. Primeira coisa, quantos aqui tem namorado ou namorada? Quem tem namorado ou namorada, diga amém. Amém. Quem não tem, diga misericórdia. Misericórdia. Ó. Ouviram aí? Eu senti um eco desse lado aqui. Rapazes, quem sabe Deus pode fazer um milagre, né? E até o final, ore, irmã, ore, confie, viu? Até o final você pode sair com o namorado ou namorada. E a prova disso sou eu. Eu conheci minha esposa num acampamento, né? Começamos a namorar num acampamento lá em Criciúma, né? Em Santa Catarina. Então confie que Deus vai provar. Veja, queridos, não escolham qualquer um para namorar, para se casar. Escolha a moça mais bonita desse mundo. Você tem direito. Moça, escolha o rapaz mais forte, mais bonitão para você. Ué, é claro. Mas veja, o principal, essa pessoa tem que estar dentro dos padrões divinos. Tem que estar formatado lá no Windows do céu. Tá bom? Pessoa direitinha, para você ser feliz. Segunda coisa, gaste mais tempo com momentos de oração. Se você ainda não leu o livro Mensagens aos Jovens, né, de Ellen White, você está perdendo metade da sua vida, que é um livro fantástico. E vou dar uma dica para você numa boa, tá bom? Ó, para de ficar assistindo lá na sua casa aquele negócio de malhação id, né? Que de identidade não tem nada, aquilo aí é idiotice. Para de gastar seu tempo lá com viver a vida e passa a gastar mais tempo lendo bons livros.